Olá, pessoas, sejam muito bem-vindas à nossa aula da Bolsa Brisa, uma bolsa super fácil de ser feita, versátil, vai combinar com diversos looks das suas clientes. Você vai amar fazer, tá bom? Fique de olho aí na nossa lista de material para que não falte nada na execução dessa peça. Olhem que lindeza e que maravilhosa essa peça fica depois de concluída, tá bom? Vamos lá? Nossa lista de material. Bom, meninas, depois que eu já mostrei os materiais que eu vou utilizar nessa aula, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho mais do fio, tá? Ambos são da Amorino, tá? Como vocês podem ver. Esse daqui eu já tinha usado um pedacinho, por isso que ele já tá um pouco desmontado. Mas esse daqui ainda não. Também ambos são de 26 milímetros. Para essa peça, eu prefiro um fio com uma espessura um pouquinho mais fina, né? Uma espessura menor, porque o detalhe fica um pouco mais aparente, tá bom? Se fosse um fio um pouquinho mais grosso, como o de 36 milímetros, talvez a bolsa ficaria nesse ponto um pouquinho mais pesada e o detalhe não apareceria tanto. Mas, caso vocês queiram tentar, por favor, depois me marquem, né, para que eu veja o resultado de vocês também, tá bom? Mas o de 26, ele é mais adequado para essa peça, tá? Então, vamos utilizar aqui duas cores, porque fica bonito, mas se você quiser fazer de uma cor só, como eu mostrei lá na primeira peça, vocês também podem fazer e vai ficar com uma beleza igual, tá bom? Então, vamos lá. Outro detalhe importante na hora de vocês decidirem aí como que vocês vão trabalhar, se vocês vão trabalhar com cores, é qual cor que você quer que sobressaia na sua peça. Então, se você quer que a sua peça fique com um tom mais claro e que os detalhes sejam escuros, inicie a sua peça com um tom mais claro, tá? Essa diferença vocês vão observar no decorrer da aula, como que a peça fica. Se você quiser que a sua bolsa tenha os detalhes mais claros e se sobressaia aqui com o tom mais escuro, então inicie a sua peça com um tom mais escuro. Vocês podem observar também que eu sempre trabalho com as mesmas paletas de cores aqui, né? Cores da mesma paleta. Porque é uma regra? Não, não é uma regra. Você pode trabalhar com cores opostas, misturas de cores. Por que eu trabalho dessa forma? Porque as minhas clientes preferem cores neutras, tá? E quando há cores, elas preferem que sejam da mesma paleta. Elas não gostam muito de misturas, né? Poucas gostam aí dos contrastes, do color block, que também é uma tendência, tá? Então, eu faço sim, mas não é a maioria das vezes que eu faço com misturas de cores de paletas diferentes. Eu sempre decido por fazer dessa forma, porque eu sei que as minhas clientes preferem assim. Então, estudem as clientes de vocês, tá? Para que vocês não percam venda por detalhes pequenos como esse. Deixei aqui já os meus fios um pouquinho já desenrolado para facilitar o trabalho. A minha peça eu quero que sobressaia a cor escura, então vou iniciar aqui com o meu fio escuro, tá bom? Vou pegar aqui a pontinha dele, tenta desembaraçar ao máximo, né? Ou não embaraçar quando você desenrolar, tenha esse cuidado também, tá bom? E vamos deixar sempre assim, pertinho para facilitar o nosso trabalho. Vou começar a nossa peça com 40 correntinhas, tá? Isso mesmo, 40 correntinhas com esse tom mais escuro, que é o verde musgo. Vou iniciar a peça aqui com o xizinho de sempre, né? Faremos aí algumas correntinhas, então é sempre necessário iniciar com o X, puxando aqui o fio atrás, né? E ajustando o seu ponto na sua agulha, a sua correntinha aqui na sua agulha, tá? E aí, eu peço até para vocês terem um pouquinho de paciência, porque sempre eu vou explicar de forma detalhada. Se você já tem o entendimento dos pontos, né? Tenha um pouquinho de paciência, porque às vezes o colega iniciou por esse vídeo, então ele não tem aquele detalhamento que você já teve nos vídeos anteriores, tá? Então tenha um pouquinho de paciência aí, mas é necessário que eu explique detalhado, tá?
Vou iniciar aqui com 41 correntinhas, então são 40 correntinhas mais uma para a virada do trabalho e vocês já vão entender. Então, a correntinha nada mais é do que puxar o fio pra dentro desse pontinho aqui, né, que você faz. Então, você puxou o fio, ele automaticamente já forma aí esse buraquinho, tá vendo? E aí, você vai continuar puxando dessa forma por 41 vezes, tá? Então, aqui eu já fiz 2, vamos até 41. 3, 4 e assim por diante. Trinta e nove, 40, 41. Essa daqui, ela vai servir para virarmos o nosso trabalho. E agora, vai vir o detalhe que vocês farão até o final da peça, dessa forma que eu vou explicar aqui para vocês, tá bom? Então, essa correntinha aqui, ó, ela vai ser para virar o nosso trabalho, né? Por isso que fizemos uma a mais. E a cada 5 pontos, mudaremos a forma de fazer esse ponto. Então, por exemplo, nesses 5 primeiros aqui, nessas 5 primeiras correntinhas, vocês vão fazer ponto baixo, tá bom? Então, faremos aqui pontos baixos nas 5 primeiras correntinhas, né? Então, serão os nossos 5 primeiros pontos, tá bom? Nos próximos 5, faremos pontos baixíssimos. E aí, faremos essa sequência: 5 pontos baixos, 5 pontos baixíssimos. E assim até o final desta carreira, tá? Vou explicar aqui pra vocês como que ficará e por que desse detalhe que vocês farão assim até o final da peça. E é ele que dá todo aquele detalhe que vocês viram nas peças anteriores, tá bom? Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui com pontos baixos e pontos baixíssimos, tá? Faremos aí 2 formas durante toda essa carreira, tá? Então, faremos os 5 primeiros pontos com pontos baixos e os próximos 5 com pontos baixíssimos. E faremos essa sequência durante toda essa carreira. Então, 5 pontos baixos, 5 pontos baixíssimos, 5 pontos baixos, 5 pontos baixíssimos. E assim até o final dela, tá bom? Faremos também isso ida e volta. Por quê? Sempre trocaremos de cor a cada 2 carreiras, tá? A cada 2 fileiras, e aí eu vou explicando para vocês conforme formos dando andamento aí na nossa peça, tá? Vamos iniciar aqui com 5 pontos baixos. Então, insere a sua agulha aqui, ó, nesse primeiro espacinho, tá vendo? Inseriu a agulha, puxa o fio de trás, 2 laçadinhas na sua agulha, puxa o fio pra frente, assim, né? Insere aqui a agulha, puxa o fio de trás, 2 laçadinhas na agulha, puxa o fio novamente pra dentro dessas laçadas. Puxa o fio de trás, puxa o fio da agulha, 2 laçadinhas pra dentro da agulha, aqui dessa correntinha, tá? Fizemos 3, faremos mais 2. Puxa o fio pra frente, puxa o fio novamente pra dentro das 2 laçadinhas, puxa o fio pra frente, puxa o fio novamente pra dentro das 2 laçadinhas. Então, aqui fizemos 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Esses são pontos baixos. Agora, faremos pontos baixíssimos, que também é super fácil de fazer. Então, você insere a agulha aqui, puxa novamente o fio pra frente. A única diferença é que aqui você pegaria o fio novamente, mas no ponto baixíssimo você não vai pegar. Então, você já vai trazer essa laçadinha pra dentro dessa que tava aqui aguardando. Então, puxou o fio aqui atrás, pra frente e dentro da laçada.
puxa o fio pra frente, dentro da laçada, puxa o fio pra frente, e assim por 5 pontos, tá? E aí é só você contar: 1, 2, 3, 4, 5. Podem observar já que aqui, ó, já tem esse detalhe. Aqui ficou um pouco mais alto e aqui desceu, né? Agora faremos os próximos 5 pontos baixos, como no começo. Então, ele vai subir novamente. Depois, baixíssimo, e ele vai descer. E assim até o final da carreira, tá bom? Faremos dessa forma de 5 em 5. Chegamos aqui no final dessa carreira, vocês conseguem observar aí o sobe e desce de pontos, né? Como vocês podem ver. Quando chegar aqui, ó, no finalzinho, faremos uma correntinha para poder subir aí a nossa próxima carreira, tá? E continuaremos com essa mesma cor, tá? Então, já desenrola um pouquinho aqui. Agora, vira o seu trabalho, tá vendo? O sobe e desce. E aí, o que acontece nesse trabalho aqui? Quando você tá com a mesma cor, você vai seguir essa linha de pontos, ou seja, finalizamos aqui, ó, com pontos baixíssimos, tá bom? Então, faremos pontos baixíssimos aonde tem baixíssimos e pontos baixos aonde tem pontos baixos, tá? Quando está com a mesma cor. Então, nessa segunda carreira, vocês trabalharão com a mesma cor e seguirão a linha de pontos que vocês fizeram na primeira. Então, aqui será baixíssimo, aqui baixo, baixíssimo, baixo, seguindo a linha aqui, tá bom? Aí, o que vocês farão? Sempre trabalharão pegando apenas essa correntinha daqui, ó. Quando vocês formam aqui os pontos, ficam essas correntinhas por cima. Você sempre vai trabalhar na alcinha de trás, tá? Sempre na alcinha de trás, durante todo o seu trabalho. Então, aqui você vai fazer pontos baixíssimos, seguindo aí a linha de baixo, né? Sempre pegando aqui, ó, atrás na correntinha de trás. E vai contando, tá? 3, 4, 5. Então, aqui, ó, ficou 5 pontos baixíssimos. Agora, você observa que aqui você tem 5 pontos baixos. Então, vamos fazer 5 pontos baixos, pegando apenas na correntinha de trás aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem o Vzinho, pega só nenhuma das alcinhas aqui, ó. Então, pontos baixos para dar aquela subidinha no seu trabalho. E vai contando, não esqueçam de contar, senão o seu trabalho perde aquele efeito que eu mostrei para vocês nas outras peças. Então, 2, 3, 4, 5, tá? Agora, os próximos são baixíssimos. Pega aqui na alcinha de trás. Opa, eu errei aqui. Aí, eu fazendo ponto baixo. É pontos baixíssimos, tá vendo? A gente não presta atenção, a gente acaba fazendo ponto baixo. Então, é ponto baixíssimo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo?
Vai ficando dessa forma. Vamos até o final dessa carreira, conforme eu falei pra vocês aqui. Eu cheguei aqui no meu último ponto, tá? Dessa carreira, e vou dar uma dica pra vocês, como eu já dei aí em outras aulas. Sempre que eu chego nesse último ponto, além, né, vou fazer aqui um ponto baixo, além das duas alcinhas, tá? Que eu tenho aqui na agulha, eu sempre pego essa alcinha que fica aqui, ó, na curvinha da carreira de baixo, ó. Somente no último ponto que eu faço isso, tá? Eu pego e aí eu faço aqui um ponto baixo com mais uma alcinha, tá? Por que que eu faço isso? Porque conforme eu vou subindo a minha peça, essa parte aqui, ó, não sei se vocês conseguem observar, ela vai ficando bem retinha, tá vendo? Ela vai ficando bem retinha aqui, e isso ajuda muito na finalização da peça, tá bom? Então, vocês vão fazer isso nos últimos pontinhos de vocês. Pega aquela alcinha aqui, ó, que fica sobrando e puxa junto, tá bom? Que aí vai dar um efeito diferente no seu trabalho. Chegamos aqui no final, né? Fizemos aqui essa parte da dica que eu dei pra vocês, pra que a peça fique bem reta nos acabamentos, tá? E aí, vamos virar o trabalho novamente, e agora trabalharemos com a outra cor, né? A cor escolhida aí por vocês, o outro tipo de fio que vocês decidiram fazer. Aqui, vocês poderiam trabalhar com o fio conduzido? Sim, poderia, né? O fio conduzido, para quem não conhece, é aquela técnica onde vocês, desde o comecinho, trabalha com os dois fios ali grudadinhos e vai puxando a cor que você quer. Porém, eu acho um desperdício nessa peça você trabalhar com fio conduzido, porque você vai gastar muito fio sem precisão, né? Você vai gastar muito da outra cor sem ter essa necessidade. E também pode ser que quando você puxe, aqui nos buraquinhos apareça o outro fio. Então, eu aconselho a vocês a trabalharem desta forma. Faz primeiro uma cor e agora faz a outra cor. Conforme formos subindo aqui as carreiras, vocês vão entender como que vocês trabalharão a troca de fios, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui com vocês com o outro fio, né, da outra tonalidade aqui, sem precisar fazer fio conduzido, tá bom? Bom, meninas, vamos dar continuidade aqui na nossa peça, tá? Como vocês podem ver, até o esmalte já não é mais o mesmo, né? Gravação tem hora pra começar, mas não tem hora pra terminar. E no meio delas a gente vai fazendo o que dá, né? Os afazeres aí, se cuidando, é isso que importa, né? Então, vou dar continuidade aqui na peça. Aqui eu dei aquela dica de deixar a peça bem retinha. E agora eu vou dar uma segunda dica que vocês também vão gostar bastante, porque o efeito é bem importante na finalização da peça, tá bom? Que é aqui no último ponto. Nós fizemos aqui o último ponto, né? E aí, qual é a dica que eu vou dar pra vocês? Como a próxima carreira já vamos trabalhar aí com o fio da outra tonalidade, que é esse verde mais clarinho, então aqui você vai desfazer esse ponto, tá? E aí, você vai pegar aqui, ó, os dois pontinhos, né, as duas alcinhas de correntinha, como se você fosse finalizar esse ponto. E também o terceiro aqui, que é essa alcinha que fica sobrando, da dica que eu dei pra vocês, certo? Mas vocês não passarão o fio verde escuro, né, que é o fio que vocês já estão trabalhando aí. Então, o que que você vai fazer? Você já vai pegar o fio da outra tonalidade, que é esse verdinho aqui, tá? Então, você vai pegar esse fio e já passa ele aqui, formando o seu próximo ponto aqui, fazendo a sua primeira correntinha da próxima carreira, tá?
Por que que eu já faço dessa forma? Porque aí, quando a sua peça terminar, sempre as divisões de camadas das cores ficarão certinhas. Senão, a cada camada que você trocar, o seu primeiro ponto vai ficar da cor anterior. Tá bom? Então, por esse motivo, vocês troquem aqui já nesse último ponto para que a divisão fique sempre correta. Vou virar o trabalho aqui para vocês, tá? Pra gente dar continuidade aqui. E aí, como que vai funcionar? Aqui, na primeira cor, vocês trabalharão o quê? Pontos baixos e pontos baixíssimos. Quando vocês pegarem a segunda cor, então vocês farão o inverso. Aonde tiver ponto baixo, vocês trabalharão pontos baixíssimos. E aonde tiver pontos baixíssimos, vocês trabalharão os pontos baixos, tá bom? Vou fazer aqui para que vocês vejam como que fica e o efeito, né, é a partir daí que vocês enxergarão esse efeito que fica maravilhoso quando vocês finalizam a peça. Então, vamos lá, vamos trabalhar aqui com pontos baixíssimos, tá? Que é o inverso do que você fez na cor escura. E aí, sempre vamos trabalhar aqui, ó, na segunda alcinha do Vzinho, tá vendo? Aqui nessa segunda alça. O trabalho todo, tá? Durante toda a sua peça, você vai sempre trabalhar na alcinha de trás, que é essa segunda alcinha aqui. Então, nosso primeiro ponto aqui, ponto baixíssimo, que é só inserir a agulha e puxar o fio pra dentro da alcinha que você já tinha feito. Insere a agulha, puxa o fio pra dentro da alcinha. Insere a agulha e coloca pra dentro da alcinha. Então, 3, 4, 5. Aí, aqui, já vai iniciar, né? Inicia-se aqui já os pontos baixíssimos. Então, agora você vai inverter, vai fazer pontos baixos. Insere a agulha, puxa o fio, 2 alcinhas na agulha, ponto baixo. Insere a agulha, 2 alcinhas na agulha, puxa o fio, ponto baixo, tá bom? E assim vamos fazer por mais 3 pontos, que é aonde estão os nossos pontos baixíssimos na cor escura. Confere para ver se tem 5 pontos aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Aqui faremos pontos baixíssimos. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, pontos baixos. E assim faremos por 2 carreiras, tá? Nessa cor clarinha, tá? Lembrando que quando você voltar essa cor clarinha, e eu já vou mostrar pra vocês, vocês seguirão aqui a cor, né? Os pontos da mesma cor. Então, aqui, onde tiver ponto baixo, será baixo e baixíssimo será baixíssimo, tá? Só quando você troca de cor é que você inverte a sequência. Então, farei aqui essa carreira e já mostro pra vocês a segunda carreira desse verde clarinho aqui, pra vocês verem como que fica, tá bom? Chegamos no nosso último pontinho, que é aquele momento em que pegaremos aqui o fio e também a alcinha, para que o trabalho fique bem retinho, né? Que é essa alcinha que sobra aqui. Mas dessa vez temos pontos baixíssimos e também troca de fio, tá? Então, vamos pegar aqui, vou mostrar pra vocês como que pega esse fio na troca e também essa alcinha que sobra, tá? Então, aqui você vai inserir a sua agulha nesse último pontinho, tá? Você não vai trazer o fio pra frente por enquanto, você vai
colocar a agulha aqui, ó. Puxa um pouquinho a sua alcinha que sobrou pra ficar desta maneira, tá vendo? Então, vou fazer novamente pra que vocês vejam aí. Ó, sempre sobra essa alcinha aqui na carreira, certo? Aqui é o seu último ponto. Então, você vai inserir a sua agulha, não pega ainda o fio atrás e puxa a sua alcinha aqui, ó. Vai ficar com 3 laçadinhas na sua agulha, certo? Porque é um ponto baixíssimo, então ele é diferente daquela primeira troca que fizemos. Aqui, você pegaria esse fio e passaria ele nas 3 alcinhas de uma vez, porque trata-se de um ponto baixíssimo. Mas, como estamos na troca de fio, né, para ir para a próxima carreira, você vai pegar o outro fio, a outra tonalidade, e vai puxar dentro de todas essas alcinhas com muito cuidado. Dessa forma, você finalizou com um ponto baixíssimo, na cor verde clara, porém a divisão de cores vai ficar certinha, porque você vai subir com o fio que você vai trabalhar na próxima carreira, tá? E aqui, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar com a forma inversa dos pontos. Lembra que quando eu falei pra vocês, quando trocamos a cor, também invertemos aqui os pontos. Então, sempre vocês trabalharão 2 carreiras de cada cor, né? Se você quiser fazer múltiplas cores, não tem problema. Desde que você sempre trabalhe a cor por 2 carreiras de forma igual, né? Então, aqui, continuando a sequência ponto baixo, baixíssimo, baixíssimo, só invertendo os pontos nas trocas de cores, ok? E aí, fazendo essa troca de fios, deixando o trabalho retinho aqui. Vão observando que aqui, ó, vai ficando dessa maneira, meio emboladinho. Não tem problema. Quando formos fazer o acabamento da bolsa, vocês observarão que a bolsa não ficará dessa forma, vai ter um acabamento que vai esconder cada tipo de fio. Dessa forma, você não precisa fazer o fio conduzido, né? Porque senão você vai desperdiçar cores aí por 2 carreiras sem necessidade, tá bom? Então, aqui faremos agora a cor escura, da forma que eu expliquei pra vocês, em cada detalhe, tá bom? E vamos percorrer dessa forma até o final da nossa peça. Então, sempre trabalhando 2 cores, trocas de fio e tudo mais, tá bom? E vou explicar pra vocês no final sobre os acabamentos. Então, eu já volto com vocês, mostrando como que a peça ficou, tá bom? Com as trocas dos fios. Eu trabalharei somente com 2 tons de verde, tá? Mas você pode trabalhar com quantas cores quiser. E aí, depois eu mostro os acabamentos e volto com a peça praticamente pronta, só pra finalizar com as ferragens, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, finalizei aqui as carreiras, tá? Eu fiz 23 carreiras, tá? Contando todas, né? Desde a primeirinha lá até a última, são 23 carreiras. Mas aí você pode mudar o tamanho da sua peça, você pode fazer mais larga, você pode fazer menor. Então, o tamanho que você quiser, é só diminuir aí a quantidade de carreiras, tá bom? Como eu falei pra vocês, a importância da escolha da primeira cor é isso daqui, ó. Eu escolhi o verde escuro, então o verde claro vai ficar basicamente como um detalhe, né? Eu fechei aqui nesse verde mais escuro, então a minha peça vai se sobressair nessa cor. Mas aí vocês façam aí da maneira que vocês acham mais bonito, né? Pra vocês e pras clientes também, tá? Então, aqui agora eu vou ensinar vocês a fazer o acabamento, que são aquelas correntinhas, né, de pontos baixíssimos em volta de toda a peça. Por quê? Como vocês podem ver aqui na peça azul, dá toda uma diferença no acabamento, tá vendo? Então, fica todo acabado em volta da peça e não vai aparecer esses detalhes aqui de quando subimos os fios, né, de quando subimos as carreiras. Por esse motivo é importante que você faça aí os acabamentos em pontos baixíssimos em volta de toda a peça para ficar aí bem acabada, uma peça bem bonita, tá bom?
Vou fazer aqui para que vocês vejam como que faz. E aí, depois, conforme vocês forem fazendo, me marca lá, tá bom? @tamisensina, para que eu possa repostar as peças de vocês também. Vamos lá. Então, aqui eu finalizei, né, com o fio escuro, conforme eu falei pra vocês, e vou fazer todo o acabamento neste fio. Como eu não vou usar mais o verde clarinho, eu já fiz o corte aqui atrás, já escondi o fiozinho aqui entre os pontos, tá bom? E vou fazer o acabamento nesse verde mais escuro. Quando você finaliza aqui o seu último ponto, faça mais uma correntinha, tá? Pra que fique bem uma quina aqui. Então, se você quiser mais arredondada, faça só uma correntinha. Então, quando você virar a sua peça, ela vai fazer essa curvinha aqui, tá vendo? Agora, se você quiser mais quadradinha, então você faça 2 correntinhas, tá? Que é um truque aí que eu até ensinei na aula de base quadrada. Então, caso vocês queiram ver, por favor, assistam a aula também. E aí, vou introduzir a minha agulha aqui, né? E vou introduzindo nos pontos aqui, nas alcinhas que ficaram sobrando. E vou fazer apenas pontos baixíssimos. Então, introduzo a agulha, pontos baixíssimos, tá? Vai ajeitando a sua peça aqui, pra não ficar torto. Lembra que você tá trabalhando com tecido, né? E como eu sempre falo, o tecido ele cede mesmo, então vai ajeitando, tá bom? Então, vou introduzir aqui, ó. Aqui é mais no olhômetro, né? Vamos dizer, porque aí você vai ter que escolher aonde você vai introduzir a sua peça, diferente daqui, né? Que já vai ter os pontinhos. Nas laterais aqui, você vai introduzindo basicamente onde você vê que vai ficar retinho. Ó, aqui, tá vendo? Eu já fiz muito próximo, então o pontinho ficou torto. Eu vou desfazer, porque eu não quero que a minha peça fique assim. Vou deixar um pouco mais arredondada, então eu vou fazer somente uma correntinha aqui no último ponto. E vou introduzir a agulha aqui, tá? E aí, vou introduzindo, dando um espacinho, né, entre um ponto e outro, pra não ficar tudo muito juntinho. E vou fazendo pontos baixíssimos. Vou introduzindo aqui, pegando o fio, passando pra frente. E a peça vai ficando bem bonita, tá bom? O acabamento da peça fica bem diferente caso você não tivesse feito esses pontos baixíssimos para finalizar. Tem peças que não tem essa necessidade. Essa daqui eu prefiro porque ela esconde aqueles fiozinhos quando subimos as carreiras, né? As cores ali. Então, pega com calma, com jeito, não precisa ter pressa. Vai introduzindo a agulha, puxando o seu fio. Principalmente onde tem várias camadinhas de fio, cuidado para não pular nada. E assim você vai fazer em toda a sua peça, tá? Vou fazer até aqui o final para mostrar para vocês quando se tem os pontinhos, então você consegue enxergar melhor aonde você vai introduzir a sua agulha. Então, aqui, ó, cheguei no cantinho, né? Puxo um pouquinho mais o fio, vou virar a minha peça e agora vou introduzir basicamente nos pontos que já existem. Então, aqui fica mais fácil, né? Então, aqui introduz no ponto, ponto baixíssimo. E assim, você vai fazer até o final da sua peça, tá bom? Ó, aqui, tá vendo? Ficou um pouco mais pra baixo. Então, eu vou desfazer essa parte, vou fazer novamente para que esse relevo aqui de trás não apareça. Vou refazer essa parte e já volto com vocês mostrando todo o decorrer aqui dos pontos na peça, tá bom?
Refiz aqui, ó, essa parte, então vocês viram que ficou um pouquinho mais pra cima as correntinhas, os pontos baixíssimos. Então, não aparece ali aqueles fios atrás, tá vendo? Eles estão aqui, ó, mas eles não aparecem. Então, fica um pouquinho mais alto, tá? Já arrumei. E aqui, vou dar continuidade em volta de toda a peça em pontos baixíssimos. Só introduzindo a agulha, puxando o fio pra frente e passando por dentro da correntinha anterior, tá bom? Vamos lá. Finalizei aqui, tá? Em toda a peça, pontos baixíssimos. Cheguei aqui, ó, fiz a lateralzinha também, que é a quina, né? Agora eu vou cortar, sempre corto um pouquinho a mais, só por segurança, tá? Não muito, pra que não tenha desperdício. Puxe o fio pra frente. E aí, você faça o acabamento aqui, ó, de forma que fique imperceptível, tá? Então, aqui eu fiz, ó, ajeitei minha correntinha e fica bem acabadinho. Tá vendo como vocês podem olhar, ó, a lateral? A peça fica bem diferente, né? O acabamento fica bonito, sua peça dá uma valorizada aí, não fica nenhum fio solto. E aí, os excessos de fio, como aqui, tá vendo? Vocês cortem e colam, né? Ou então passa um pontinho com a agulha mesmo, né? Pra que esse fio não fique sobrando demais. Eu sempre corto um pouquinho a mais, apesar de eu não gostar do desperdício, mas é mais por segurança, né? Se por acaso você precisa desfazer ou fazer um ponto a mais, enfim. Então, eu sempre deixo um pedaço a mais, tá? Mas, caso você tenha total segurança, então corte rente ali, o mais rente possível. E depois cola aqui, né? Ou então, você tem a opção de esconder o seu fio entre os demais. Mas é sempre bom depois você colocar um pinguinho de cola por segurança, porque as bolsas da Sewis, que são as que eu faço, eu sempre coloco forro, tá? Todas as bolsas são forradas. Porém, há quem prefira fazer sem forro, e tá tudo bem. Se você fizer pontos assim, que os objetos não vão cair, tudo bem. Então, que o seu acabamento por dentro fique bem feito, né? Pra que não apareça aí nada, né? Nenhum fiozinho solto, nenhuma peça mal cortada ou mal acabada. Então, o forro, ele oculta esses detalhes, né? Mas caso você decida fazer sem o forro, então faça o acabamento por dentro o mais perfeito possível, tá bom? Então, aqui agora eu finalizei a peça, tá? Escondi todos os fiozinhos soltos que estavam aqui em excesso. Como vocês podem observar, não dá pra notar aonde foi que eu escondi, onde que eu coloquei a cola, né? Então, assim, fica o mais imperceptível possível, porque você pode ter a opção de fazer sem forro, tá bom? E aí, você já escolhe também como que você vai finalizar a sua peça, já dobra aqui, né, antes de fazer o fechamento lateral, tá vendo? Fica desta forma, fica uma peça
bonita, fica uma peça versátil, vai combinar com diversos looks aí das suas clientes e os seus também. Agora, né, com essa época da Copa, você pode fazer nas cores da Copa, né? Então, assim, sai muito, você consegue vender facilmente uma peça dessa. Ela é de fácil lavagem, então, assim, tudo, né? Tudo é vantagem para quem compra essa peça. Então, você vai conseguir vender muito fácil, tá bom? Vou fazer o fechamento lateral. Eu costumo fazer, quando a peça, assim, é dobrável, né? Eu gosto de fazer aquela abinha aqui também, né? Fazer mais uma pecinha pra colocar aqui, como vocês já observaram em outras aulas. Porém, essa eu vou fazer diferente, tá? Eu vou virar a peça do lado avesso. Esse ponto aqui também, ó, que é o verso da peça, também fica bonito, né? Se você decidir fazer desse lado também, ó, fica bonito. Mas eu vou costurar a peça desse lado, tá? Então, eu vou fazer invertido, então eu vou dobrar aqui. E vou costurar aqui a lateral, ó, como se fosse agulha e linha mesmo, né, ali. Agulha de costura, sabe? Então, você pode usar a agulha de tapeceiro. Eu vou usar a agulha normal, porque às vezes as pessoas só têm dessa, então eu vou mostrar como que faz. Mas com agulha de tapeceiro, ficaria ainda mais fácil, tá? O que é a agulha de tapeceiro? É aquela agulha, vende de plástico ou então de metal, que ela parece agulha de costura, mas ela é grande, né? Ela é bem grande aqui, então ela consegue passar esse fio facilmente, tá bom? Então, vou costurar aqui as duas laterais e mostro pra vocês como que fica quando viramos a peça do lado correto. Cortei aqui um pedaço razoável de fio, que eu consiga costurar a lateral aqui, tá bom? Então, esse pedacinho aqui que eu cortei tem mais ou menos uns 30 centímetros. E vou fazer aqui a costura. Então, eu vou segurar o fio aqui no dedo, introduzir a minha agulha aqui atrás. Vocês observarão aqui, ó, que ficam 3 camadas de correntinha, tá vendo, ó? Uma em cada lado, né? 1, 2, 3. Eu vou pegar somente nas 2 últimas desse lado e nas 2 últimas do outro lado. Então, ficarão aí 2 correntinhas no meio sem eu passar a agulha, tá? Então, vou fazer aqui novamente, pra que vocês possam ver bem de pertinho, ó. Então, aqui, ó, vou começar aqui de baixo, né? Então, possuo aqui 3 camadas de correntinha, ó. 1, 2, 3. Vou pegar apenas 2 deste lado e 2 deste lado. Vou puxar o meu fio, seguro aqui e puxo, tá vendo? Não puxo ele completamente aqui. Aí, aqui, você pode ter a opção de fazer pontos baixíssimos, pontos baixos, enfim. Eu vou fazer igual costura mesmo. Então, nesse momento, eu posso passar o fio completamente, tá vendo? Passei todo o fio, vou puxando até que fique um pedacinho aqui no final, ó. Então, ficou aqui só esse pedacinho sobrando. Vou segurar aqui para que ele não escape. E agora, vou dar continuidade no fechamento da lateral, sempre pegando 2 alcinhas desse lado, deixando a do meio, e 2 alcinhas desse lado. E aí, puxo o fio e vou acertando com o dedo mesmo, tá? 2 desse lado e mais 2 daquele lado, opa, até o final. Agora, eu cheguei aqui no último ponto, tá vendo? Vou introduzir a agulha, né, nas 2 correntinhas aqui, mais 2 aqui.
A única questão aqui é que eu não vou passar o fio completo, eu vou deixar o meu dedo aqui no final para que tenha uma sobra. Vou puxar o fio, mas não tiro o dedo, tá vendo? E aí, vai ficar desta forma aqui, ó. E aí, eu vou colocar fazendo um nozinho aqui, ó. E aperto o máximo que eu puder, tá bom? Mesmo nozinho eu vou fazer aqui na parte de baixo, aonde sobrou fio. Então, insiro a minha agulha aqui, pego e faço outro nozinho, tá? Vai sobrar aí um pouquinho de fio. Vou fazer o mesmo acabamento na outra lateral e já mostro pra vocês como que fica. Bom, pessoal, finalizei aqui, tá? A peça. Fiz as duas laterais, como vocês podem ver. Também já cortei os excessos de fio e coloquei aqui também um pinguinho de cola. E agora eu vou virar a peça. Então, é só colocar a mão por dentro, puxar a peça, né? Pra que ela fique aí do ladinho certo. E aí, você vai arrumar a sua peça. Aqui na lateral, ó, o fechamento vai ficar desta forma. Olha como fica bem acabadinho, até parece que você fez aqui aquele acabamento, lembra dos pontos baixíssimos? Propositalmente pro fechamento, e não foi, né? Mas quando você termina aqui de fazer esse fechamento pela lateral, tá vendo? Fica muito bem feito. Isso acontece nas duas laterais, né? Essas correntinhas que você fez aqui de pontos baixíssimos, acaba ficando um acabamento para sua lateral também, tá? E aí, agora, vamos finalizar a peça. Se você fosse fazer sem o seu forro, sua peça já estaria pronta, né? E aí, você só colocaria aqui os botões imantados. Quando você faz sem o forro, você pode colocar o botão imantado daqueles costuráveis, né? E você costura na própria peça, tá? Ou então, se você for fazer com o forro, coloca aqueles botões imantados com as abinhas, para que você feche ali atrás do forro e fica imperceptível, tá? Isso é um tipo de fechamento, mas você pode fechar da maneira que você achar melhor. Você pode colocar um lacinho aqui na frente, você pode colocar um outro tipo de fecho tic-tac, você pode colocar até uma argola, né? Eu já teve uma peça que eu fiz, que eu coloquei duas argolas articuladas, uma aqui, e aí as duas faziam um fechamento. Então, a escolha do fechamento fica aí para sua opção, né? O que você prefere, tá? Mas a peça fica desta forma. Depois é só acrescentar aí as ferragens, né? A alça, você também pode optar por fazer uma alça de tecido, uma alça do próprio fio, porque como vocês podem observar, sobra bastante fio, tá? Eu usei aí 2 novelos de 500 gramas da Amorino e sobrou praticamente metade do novelo aí, né? Um pouquinho menos que a metade para cada cor. Então, você consegue fazer duas peças com um novelo de cada cor, tá bom? Ou então, você pode fazer conjuntinhos, né? Que combine aí com a sua peça. Então, agora eu vou fazer o acabamento do meu forro. Vou fazer também o acabamento com as ferragens e volto mostrando pra vocês como que ficou a minha peça, que também vai servir de opções aí, né, de opção para que você finalize a sua também, tá bom? Bom, pessoal, aqui está a nossa peça prontíssima, como vocês podem ver. Fiz todos os acabamentos, né? Então, assim, não trouxe todos os detalhes pra vocês, porque senão a aula ficaria muito, muito extensa. Temos aí algumas aulas que eu precisei dividir em duas partes, então essa não era a minha intenção nesta aula, tá bom? Mas numa próxima aula eu vou trazer pra vocês somente os detalhes de acabamento, como colocação da ferragem, colocação do forro, mas eu quero que vocês entendam como que os acabamentos e as ferragens, a colocação de forro, valoriza a peça que você faz. Então, vou mostrar aqui todos os detalhes, tá bom?
Bom, pra começar, coloquei aqui a etiqueta da minha marca, como que vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? A etiqueta da Sewis, que é a minha marca, tá? Depois eu vou deixar um link aqui na descrição, caso vocês queiram fazer etiqueta, vou indicar o meu fornecedor, tá bom? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês os acabamentos por dentro da nossa peça. Então, aqui, ó, coloquei botões imantados, tá? Coloquei 2 botões para que fique realmente bem justinha a peça. Fiz o forro em cetim, tá vendo? O cetim, ele marca um pouco mais na peça de fio de malha, porque o fio é grosso, né? Mas fica bem luxuosa a sua peça, tá vendo? Aqui, ó, coloquei os 2 botões imantados aqui. Então, esse daqui são aqueles de abinha que fica atrás do forro, tá bom? A minha peça ficou desta maneira, como vocês podem ver. Você pode fazer um forro de tricoline, você pode fazer da maneira que você achar e também pode até ficar sem o forro, né? Como eu falei aí durante a aula. Mas o forro valoriza a peça, gente. Então, assim, coloca sempre assim na mente de vocês. Eu compraria uma peça sem forro? Né? E aí vocês vão saber responder aí o que as clientes de vocês vão gostar. Então, se você compraria, provavelmente as clientes que você conquistou ao longo do tempo também vai comprar, né? Porque elas se identificaram com você. Se você não compraria, então provavelmente as suas clientes também não comprarão, tá bom? Então, aqui tem os nossos botões imantados, o nosso forrinho bem colocado. Eu faço o forro na máquina, tá bom? E depois eu costuro na peça, na mão mesmo, tá? Vou passando pontinho por pontinho aqui pra ficar bem firme. Se o forro, que nem o forro de cetim, ele às vezes estica muito, pode desfiar, eu também coloco um pouco de cola por baixo pra ficar bem firme, né? Mas não é sempre, tá bom? Então, aqui ficou a nossa peça com o botão imantado. Deixa eu fazer o fechamento aqui. Coloquei duplo até pra ficar bem firme a nossa aba, tá vendo? E acrescentei aqui uma alça fininha de corrente, tá? Corrente dourada, com meia argola. Por que que eu não coloquei argola articulada? Porque essa peça eu quero que a minha alça fique fixa, tá bom? Mas vocês podem colocar a argola articulada, que seria essa argola aqui, ó. Como vocês podem ver, vou mostrar aqui pra vocês, essa argola aqui, tá vendo? Que ela faz essa aberturazinha aqui, ó. E aí, vocês encaixem aí a corrente de vocês, tá? Mas nesta peça, eu preferi fazer uma alça fixa. Não coloquei uma corrente muito grande, tá? Coloquei aqui 1 metro de corrente só. Então, ela ficou uma corrente fininha, delicada, que a pessoa pode colocar pra dentro da bolsa também, caso queira usar como uma carteira, tá bom? Então, vou mostrar aqui pra vocês novamente as primeiras peças. Então, essa daqui ficou a nossa combinação de verde maçã com verde musgo, tá? Essa daqui eu não coloquei alça, deixei como uma carteira, como uma clutch, tá? Ó. Também fiz no cetim, tá? Botões imantados. Então, 2 tons de azul aí, então o azul marinho e o azul jeans, né? Que é esse daqui, tá bom? E também tem essa outra peça aqui, que é a nossa pecinha rosa, que eu não fiz mistura de cores. Vou tirar aqui pra vocês. Então, aqui, ó, não tem mistura de cores, mas ela fica tão linda igualmente as outras, tá? Eu coloquei aqui um rosa com dourados detalhes, nossa etiqueta. Por dentro da nossa peça, eu não fiz com cetim, essa eu fiz num tricoline, ó, tá bom? Botões imantados também, como vocês podem ver, o forrinho fica ali, ó, ajeito o forrinho. E agora, eu vou mostrar pra vocês nossas 3 peças juntas, pra que vocês possam
analisar, ver qual que você vai preferir fazer. Aqui estão nossas peças, né? Nossas 3 peças aí prontíssimas para que vocês analisem aí qual combinação que ficou melhor, como que você vai querer fazer, né? Dá pra você fazer negócios com lojas, colocar aí em algumas lojas de roupa. Imagine suas peças nas vitrines, né? Então, assim, bora fazer essa peça. É uma peça super fácil de fazer, versátil, vai combinar com diversos looks das suas clientes, até mesmo com o seu, tá bom? Fiz aqui cor única, também fiz a mistura na mesma paleta de cores, como vocês podem ver, mas vocês podem brincar aí da maneira que vocês quiserem, tá bom? Tenho certeza que as peças de vocês ficarão lindíssimas e, por favor, me marquem, né, para que eu veja como que vocês fizeram. Então, assim, @tamisensina lá no Instagram, tá bom? E eu quero muito ver se vocês assistiram a aula, o que vocês acharam, tá bom? Quem não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se, né? Para que vocês possam acompanhar o meu trabalho. Fico muito feliz aí com os feedbacks que eu tenho recebido, né? Então, por favor, se inscrevam, dá um like aí para saber que vocês estão gostando dos conteúdos, tá? Assistem os outros vídeos, tem truques, tem aulas, tem muita coisa aí. E vai lá também na minha página do Instagram, tem muitas ferramentas para que vocês possam empreender do jeito certo, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima!